Hoje nós vamos falar sobre a lei de destruição. Hoje é mais uma introdução e depois vocês podem ver no nosso programa a sequência que nós vamos dar para esse mês de abril, que nós vamos abordar a lei da destruição. E um dos temas, eu acho que foi bem lembrado pela Inês, são os vícios. E os vícios são aqueles problemas que nos destroem. Então a lei da destruição, ela é bem abrangente. Não é só a destruição do planeta, as coisas que acontecem no universo, ou as coisas que a gente provoca, como seres humanos estamos destruindo o planeta, Então, a lei da destruição é ampla e hoje nós vamos destrinchar o tema, mostrando um panorama geral dessa lei. Sim, as guerras entram aí, porque a guerra é um problema de destruição e de desencarne em massa. Então, as guerras são consideradas como flagelos da humanidade. Mas só que existem flagelos que são naturais e existem flagelos que a gente mesmo, o homem mesmo, provoca. E a guerra é um flagelo destruidor, mas provocado pelo próprio homem. E aí a gente tem que considerar que é nossa responsabilidade, quando a gente aciona e quando a gente faz a guerra, a gente aciona mecanismos também divinos para tanto a proteção quanto a amenizar esse mal, mas saibamos que sempre nas tragédias, nos flagelos, nas guerras, os espíritos que estão ali são espíritos devedores. Não existem pessoas injustiçadas no termo espiritual. Existem injustiças? Sim, existem muitas injustiças, mas as pessoas normalmente que são e sofrem as injustiças, normalmente eles têm algum compromisso com aquele mal que ela está passando. Porque, como Deus é amor, Ele não iria permitir que acontecesse alguma coisa que não fosse para o nosso aprendizado. Então, por exemplo, aqueles alemães que fizeram um mal na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, por exemplo, provavelmente eles vão ter uma reencarnação difícil. E os espíritos falam que eles reencarnaram como os africanos mais sofridos. Então a gente vê que quando a gente vê a África, é como se fosse um campo de concentração. Então é um mal, uma injustiça com os africanos, mas aqueles espíritos que estão sofrendo, provavelmente fizeram sofrer. Ok? Então, a lei de destruição é uma lei que a gente precisa compreendê-la, tá bom? Então, eu peguei um primeiro para a gente entender no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: o progresso é a lei da natureza. Então, todos nós vamos progredir. Bons ou maus, pequenos ou grandes, homens, mulheres, qualquer raça, todos nós vamos evoluir. Nenhuma ovelha se perderá nos dizeres de Jesus. E como a lei do progresso exige da gente uma transformação, às vezes acontecem alguns fenômenos na natureza e na própria Terra que nos ajudam e nos adiantam determinadas coisas para que eles possam acontecer mais rapidamente. Então, já que foi mencionado aqui a guerra, Deus permite que haja a guerra. Para quê? Para que a gente possa se adiantar. Foram nas guerras que foram desenvolvidos vários medicamentos e muitas soluções técnicas e tecnológicas para beneficiar a humanidade. Depois que houve a guerra, a gente começou a ter um progresso muito grande. Então, alguns fatos acontecem e isso provoca uma melhoria da humanidade. Então, o progresso é a lei da natureza, então
essa lei é para todos os seres da criação, animados e inanimados. Porque todos nós somos submetidos à bondade de Deus e quer, né, Deus, que tudo se engrandeça e prospere. Então, já que nós temos que progredir e esse é o único determinismo que nós temos, nós estamos sob a proteção de Deus. E no Evangelho, os Espíritos falam que a própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento total. Porque dizia um sábio que, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a lei da destruição, na verdade, é uma grande transformação, porque tudo morre para renascer. A semente morre para dar lugar à árvore que ela mesma gerou, ok? Então, nós vemos que várias transformações da humanidade, né? A transformação do carvão, por exemplo, através de pressões, eles se transformam num diamante. E assim como nós também, como espíritos, nós precisamos perder umas coisas, né? As coisas serem destruídas dentro de nós para que a gente possa adquirir novos conhecimentos. O que adianta eu hoje conhecer a datilografia, né? Esse conhecimento de datilografia me ajuda talvez para digitar um texto, né? Mas a máquina de escrever já é um objeto obsoleto. Então nós temos que apagar da nossa memória aquele conhecimento, aquela prática que nós tínhamos para adquirir um novo conhecimento. Hoje está uma tecla de toque na nossa mão que transforma e faz as coisas muito mais rápido do que antigamente, né? Antes nós trabalhávamos, íamos para casa de cavalo, de carroça, de carruagem ou a pé. Hoje nós temos os transportes. Só que para ver os transportes, nós acabamos abrindo as estradas e aí modificamos as paisagens. Mas é por causa do progresso e a gente tem que exatamente encontrar o equilíbrio entre a destruição necessária e a destruição que a gente poderia evitar, ok? Mas o mundo está desenfreado na destruição da natureza. Sim, a Rai está perguntando se o mundo está desenfreado nessa destruição. Certamente que sim. E o ponto é o seguinte: como encontrar esse equilíbrio entre a destruição que transforma, que progride, que leva ao progresso, e a destruição que escraviza e que vai modificar e talvez a gente não consiga sobreviver, né? Por causa desses nossos métodos impensados e normalmente a raiz desses problemas estão no orgulho e no egoísmo das pessoas. Às vezes, a destruição é que nos fazem dar esse impulso. Quando a gente acorda, fala assim, nossa, quanta bobagem eu fiz. E aí, dessa forma, a gente acorda para a realidade. Mas às vezes a gente precisou de passar por uns problemas, pelas dificuldades, para a gente perceber. Então, as dificuldades, as dores, na verdade, são mecanismos de evolução, mecanismo de educação. Se eu não sentir dor no estômago, eu vou comer desenfreadamente. Se eu não sentir dor nas costas, eu vou pegar um peso e isso pode me deixar bastante doente. Então eu preciso de alguns parâmetros como ser humano, que são parâmetros de dor, de destruição, de sofrimento, para que eu possa me modificar e me reequilibrar. Ok? Sim. Aproveitando a dica do que você falou e do que a Raí falou. No nosso tempo a gente está num ritmo muito acelerado de destruição. A todo lado, em tudo, né?
destruição material, destruição ecológica, moral, tudo. Né? Por quê? A gente está chegando no ápice da transição planetária. Né? Então, tudo que a gente está vendo aí é o mal que veio né, reencarnou, né, esse monte de gente corrupta, malvada, por aí vai. Eles não resistem à tentação de ir ao máximo que eles podem. Como eles ainda não sofreram a dor do que isso vai provocar neles, eles estão desenfreados mesmo. Cada um quer fazer mais e pior do que o outro e aproveitar mais de todos. Então isso é uma sequência de ações assim, desenfreadas. Aí gera as guerras. Então a gente tem as guerras, tem toda essa destruição que a gente está vendo. Mas, como diz o Pietro Baldi, uma hora a lei fala assim, basta. E a hora que a lei fala basta, bastou. Aí cada um vai oferir os ganhos das ações que ele teve. Sim, nós vamos discutir isso, porque a gente vai discutir, né, a lei da destruição e vamos falar também do necessário e do supérfluo, que são dois parâmetros que a gente precisa aprender. Porque normalmente, né, ao procurarmos atender às nossas necessidades, nós estamos dentro do equilíbrio. Quando a gente exagera e passa a querer o supérfluo, e aí sim nós estamos desequilibrando, né, o sistema para o nosso lado de forma egoística, né? E de forma que só eu tenho, né? Eu sou exclusivo e com isso, né, vai dar um desequilíbrio. Né? Eu lembro muito bem dos elefantes, né, que tem as presas de marfim. E para que servem aquelas presas? E eles abatem os elefantes só para pegar aquilo que vai ser muito caro, então vai ser um privilégio para poucos. Esse é a forma do desequilíbrio, né? Até que vai existir uma lei que vai falar, ó, é proibido matar elefantes. E as pessoas vão ser punidas por, né, matarem os animais selvagens, comercializarem os passarinhos, as coisas né, vivas, que são tão importantes para o nosso ecossistema. Mas é só mesmo agora, como disse o Daly, que nós estamos entendendo esse mecanismo. A gente não sabia e ainda não sabe muito bem como o nosso planeta funciona e como é a nossa atuação dentro do planeta. E, com certeza, o planeta não está contra nós. Pelo contrário, nós precisamos do planeta sadio, bom, para que a gente possa desenvolver e progredir. E a gente sabe que à medida que o homem vai se instruindo, vai evoluindo moralmente, ele normalmente não destrói mais. Devido ao nosso estado de selvageria, de instinto, é que a gente às vezes faz as coisas sem pensar. Então, à medida que a gente evolui, à medida que a gente progride, a nossa destruição vai ser diferente, a nossa alimentação vai ser diferente e com isso o planeta vai encontrar esse equilíbrio. O Evangelho diz, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem também materialmente os mundos em que eles habitam. Então, à medida que nós progredimos, o nosso mundo, que a gente habita, também está progredindo. Por quê? Você se lembra da reunião passada, onde a gente falou do espírito e da matéria, e que o espírito dá inteligência à matéria. Ele animaliza a matéria, ou seja, nós dotamos a matéria de uma condição que ela vai poder progredir e ela vai ter condições de se transformar para melhor. Então, qual que é o conceito de destruição? Pelo dicionário, destruição é uma ação ou efeito de destruir, demolição, é o ato ou efeito de devastar, aniquilamento, ruína, ação ou efeito de eliminar algo, desaparecimento, eliminação. Então,
pelo conceito da destruição, né? Essa palavra nos remete a esse conceito. Mas a gente quer contrapor esse conceito de destruição pura e simplesmente por o conceito de Allan Kardec, onde ele fala no Livro dos Espíritos, na questão 728, onde ele pergunta: é lei da natureza a destruição? Os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, o que a gente encara como aniquilamento, destruição, na verdade é um processo de transformação. A gente tem, por exemplo, os processos industriais. Como é que a gente fazia o tecido antigamente? Então, o tecido era feito de uma forma bem artesanal. Hoje é uma forma totalmente mecânica, né? Com os elementos muito mais sofisticados, mais rápidos, né? Porque a população cresceu, a nossa necessidade cresceu. Então, essa transformação do processo fez com que as pessoas que antes não precisavam de muito recurso para tecer os seus tecidos, né? Agora eles têm que desenvolver uma inteligência para mexer com máquina, mexer com os elementos, a pessoa que tece, a pessoa que conserta a máquina, a pessoa que constrói o galpão. Nós criamos para nós grandes necessidades. E aí tivemos então o nosso desenvolvimento intelectual, que sempre antecede o progresso moral. Então a gente teve um progresso intelectual e agora é a nossa grande virada da nossa transformação moral. Ok? Então, na verdade, a lei de destruição, ela é uma lei de transformação. Na pergunta 728A, fala assim: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Cada um de nós precisa viver. E para viver, a gente precisa se alimentar. E para nos alimentar, o que a gente faz? Normalmente, a gente vai sacrificar seres da criação, né? Embaixo, que a gente chama da cadeia, né? A nossa cadeia alimentar. Nós somos dotados desse instinto de sobrevivência. E para a gente sobreviver, a gente vai usar as coisas que Deus nos deu. Ou seja, a providência divina deixou para nós um grande legado, porque Deus não ia poder dar para nós o legado do progresso se Ele não desse para nós as ferramentas para a gente progredir. Então Ele nos deu o quê? A inteligência. E com a inteligência a gente começa a fazer essas nossas conquistas. Os Espíritos respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Qual é o fim? O nosso progresso, a nossa evolução. Então, para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Não só o homem faz isso, como a gente vê na natureza, os mamíferos, os répteis, é sempre uma guerra de sobrevivência dentro do nosso planeta. É a lei de destruição. Isso obedece ao seguinte fim, o duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução. Imaginemos se a gente não conseguisse deter, por exemplo, determinada população de animais que está crescendo muito. Então, se a gente não abatesse esses animais, eles iam se multiplicar tanto, e a vida na Terra talvez fosse impossível. A gente tem que matar até os nossos micróbios, nossas bactérias, porque senão a gente não consegue sobreviver. Então, essa lei, ela existe para quê? Para dar equilíbrio na reprodução, porque a quantidade de espécies poderia se tornar excessiva.
e também a utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Por exemplo, muita gente condena o urubu, né? Mas o urubu é o lixeiro da natureza. Ele pega as carcaças, come aquelas carnes para que não contamine o meio ambiente. Então ele está agindo de forma, né, ao mecanismo divino que degrada aquele alimento, depois vem os vermes, vem as moscas, os insetos, cada um se aproveita daquela situação que ocorreu aquela destruição. Mas na verdade o que está acontecendo? É um processo de transformação que tudo está obedecendo o equilíbrio. E ele fala que existe esse invólucro que é destruído. Então um animal que é abatido, né? A carcaça depois ela é absorvida pela natureza. E nós, quando a gente morre, ou a gente desencarna, ou o nosso espírito se desprende do corpo, ficou a carcaça. E os espíritos falam que esse invólucro, que é o nosso corpo, né, é um simples acessório e não é a parte essencial do ser. Por quê? A essência do ser é o princípio inteligente. E nós vimos, né, na sessão passada que o princípio inteligente é o espírito. Né? O que é o espírito? Pergunta 43. É o princípio inteligente do universo. Então, o princípio inteligente não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. A Rai falou muito bem quando disse que nós também nos transformamos. Sim, o nosso corpo, né, passa por transformações. Numa vida que a gente vive, quantas transformações nós passamos, quantas coisas nós mudamos em nós mesmos. À medida que a gente envelhece, aí que a gente vai tendo mais sabedoria para as coisas, já não fazemos tanta questão disso, daquilo, mas daquelas outras coisas aí sim, para nós significa de uma forma diferente. Então, todas essas transformações numa vida, imaginemos em várias vidas, aonde é que nós podemos chegar. Deus falou, né? Jesus falou, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, para Jesus falar isso, ele estava dizendo que o nosso potencial como espírito, não como pessoa numa vida só, mas como espírito, nós temos um potencial enorme de transformação e de melhoria. E aí, como Jesus secava a figueira, que era improdutiva, quem sabe, né, nós poderemos um dia também, os pastos minguados, a gente com as nossas mãos poderíamos transformá-los em pastos férteis, ok? Então vai depender sempre de nós, da nossa transformação. Sim. Eu lembrei aqui, estava estudando um assunto outro dia, o autor do livro estava falando sobre as transformações que o nosso corpo passa, né? Normalmente. Nossas células são trocadas, tem um ritmo de troca das células que mais ou menos de cada 7 ou 8 anos nosso corpo se substitui o todo, né? Só como a substituição é pequenininha, né, de célula por célula, quer dizer, no final das contas somos a mesma coisa, né? O padrão persiste, né? Sim. E ele mostrando que na realidade que isso é muito mais intenso do que a gente imagina, porque os próprios átomos que compõem o nosso corpo, eles são trocados, são substituídos também. E isso é um ritmo assim, alucinante. Aí eu lembrei do André Luiz, que o André Luiz fala isso, né? Nós somos um turbilhão eletrônico, na realidade, né? Sim. Aí esse autor que eu estava lendo, ele falando que na realidade nós somos, devido a essas ações intensas que ocorrem no nosso corpo o tempo todo, essas transformações todas, ele fala que nós somos um verbo disfarçado de substantivo. Porque nós estamos em ação constante. Então, é um turbilhão em movimento perpétuo. E
para nós parece que é uma coisa estável. Permanente. Exato. Imperceptível, né? É isso. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, e aí nós vamos ver que velocidade é essa de transformação que nós temos. Então, o Juvanir Borges de Souza, que é um dos tradutores do livro dos Espíritos, né, fala que a denominada lei de destruição melhor se conceituaria no dizer dos instrutores espirituais como lei de transformação, né, corroborando aquilo que a gente está falando. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne a matéria, quanto no que se refere ao espírito. Ok? Aí acho que agora a gente entrou no consenso. Tá bom? Então, existe uma metamorfose da matéria e do espírito. Para onde que nós vamos? Progredindo, progresso, para melhoria. Então, a matéria é o veículo que o espírito precisa para se manifestar, né? E com isso, em se manifestando na matéria, a matéria fica animalizada. E essa forma de animar a matéria, né, faz com que os elementos mais sutis que estão no início do seu processo de desenvolvimento espiritual, né, porque o princípio inteligente, até se tornar espírito, ele passa por um processo. Então, ele dorme nos minerais, acorda nos vegetais, né? Vive nos animais e chega no seu ápice ao homem. Então, esse princípio inteligente vai habitando os diversos estados da matéria para que ele possa entender as coisas. As plantas, elas são heliotrópicas, né? Buscam a luz. E nós, como seres pensantes agora, né, nesse nível de intelectualidade, de espiritualidade, buscamos a luz, que é Deus. Então, nós aprendemos a buscar a luz onde? Lá nos vegetais, né? A associação dos vegetais, as algas marinhas, né? Então, são pequenos seres que estão dentro de cada um de nós, né, na forma dos instintos, que nos ajudaram ao nosso desenvolvimento. Isso é muito bonito. Então, eu peguei um slide para a gente reforçar essa ideia de que Deus forma, junto com o espírito e a matéria, o que a gente chama de trindade. Quais são os elementos do universo? Deus, o espírito e a matéria. De onde vem o espírito? Ele vem, né, desse princípio inteligente que vai se desenvolvendo até se tornar o espírito. E a matéria animalizada que a gente falou, né, vem de onde? Vem do princípio material que Deus constituiu para nós, a partir de um fluido cósmico universal, que é o chamado elemento material primário da natureza, e a partir desse fluido nós temos particularizações desses fluidos. O espírito, né, para se, né, viver como homem, precisa da matéria. Mas como o espírito atua para que ele se desenvolva aqui, esse corpo? O espírito precisa de um elemento que una a matéria e o espírito, que é chamado perispírito. Mas o perispírito ainda é um princípio material, é uma matéria tão sutil que a gente não percebe, mas ele vem daqui. Esse fluido cósmico universal cerca cada um dos globos, dos planetas,
Então o espírito, quando chega, absorve esse fluido cósmico universal, faz o seu perispírito e aí agora ele tem condição de reencarnar. E aí vive, né, como homem naquele planeta. E aí nós vemos que esse fluido cósmico universal, que é o elemento básico da matéria, né, pode ser transformado por quem? Pelo espírito, que animaliza a matéria. Então, as plantas, os seres vivos, todos nós temos, né, e somos formados de espírito e matéria. Então, as coisas animadas, mas as plantas têm espírito? Não tem o espírito como, né, nós temos hoje, mas é animada por um princípio inteligente que a faz estar viva. E esse fluido material que anima as plantas é chamado de fluido vital. Quando esse fluido se esgota, a planta morre. Os animais, cachorro, gato? Sim, da mesma forma, assim como as plantas, os animais também têm, né, um tipo rudimentar de espírito, né, e que anima, né, a matéria e que, após a sua morte, rapidamente ele retorna ao mundo corporal. Essa essência, ela precisa se desenvolver, se progredir, então rapidamente ele volta. Então é muito interessante. Se vocês quiserem mais detalhes, capítulo 2, capítulo 3 do livro dos Espíritos, que fala. E também um capítulo especial que fala assim, os 3 reinos. E aí fala então do mineral, do vegetal e do animal no livro dos Espíritos. Tá bom? Sim. Uma pergunta, né? A diferença entre a gente e uma bactéria, um vegetal, que seja, somos todos princípios inteligentes. A diferença é o tempo. Sim. O princípio inteligente, lá no básico, ele está começando do zero. Nós já evoluímos um tanto. Enquanto somos princípio inteligente, nós somos guiados pelo determinismo absoluto. As potências celestes cuidam dos princípios inteligentes de todos os reinos da natureza. No momento em que a gente, em que o determinismo julga, né, as potências divinas julgam que nós temos condição de tomar decisões por nós mesmos, Deus, né, da linguagem poética que tem na gente, te imprime na testa o selo dele. Então você passa a ter a inteligência e o poder de decidir sua vida. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí começa devagar, mas não é de cara que a gente tem livre-arbítrio total, né? É bem reduzido. Depois ele vai aumentando à medida que você desenvolve. O André Luiz fala na Evolução em Dois Mundos que nós levamos de princípio inteligente, do momento que nós fomos criados, até a entrada no reino humano, nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então é um tempinho razoável. Isso. Então nós somos, né, espíritos que estamos experimentando, experienciando, estamos nos desenvolvendo nos diversos reinos da natureza e hoje nós estamos essa potência de tal maneira que a gente consegue transformar o nosso planeta, não é? E consegue ter o nosso livre-arbítrio, né, de fazer o que bem quisermos, só que nós temos também a responsabilidade. Junto com a liberdade vem a responsabilidade. E aí, se a gente abusar da liberdade, normalmente a gente vai ter cerceada, né, a nossa liberdade, se a gente abusar dela, com as dores, com os sofrimentos, né, com as dificuldades. E é isso que nós precisamos entender, que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse com você. Então essa é a maior lição que Jesus, né, poderia ter nos passado em termos de, né, livre-arbítrio e responsabilidade. Existem leis que se contrapõem à lei da destruição? Sim. A lei de reprodução
que é a nossa, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, somos nós, né, na humanidade, e todos os seres vivos. E a lei da conservação, né? O que é a lei de conservação? Nós temos que lutar para a nossa vida seguir o seu rumo, até onde nós não pudermos fazer mais. E para isso, Deus nos deu o nosso instinto de sobrevivência, e para que a gente lutasse para continuarmos vivendo. Assim como todos os animais, todas as plantas, todas as criaturas têm dentro de si esse instinto, né? Que é um dos instintos que a gente não se libertou ainda, né, dele, que é o instinto de sobrevivência. Nós temos que ter esse instinto, que fomos criados, né, com essas qualidades, para que a gente use e se conserve o máximo que pudermos na Terra. Nós vamos usar todos os recursos para que a gente continue vivendo na Terra. E talvez, se a Terra um dia não for o nosso lar, que a gente possa ter a capacidade de viajar para outros planetas, para a gente ter a nossa casa nova, né? Um novo planeta como uma casa nova. Então, nós atualmente estamos vendo os astronautas viajando, né, para a Lua, e o único problema que deu no foguete foi que o banheiro estragou, né? E aí depois eles tiveram que consertar o banheiro da espaçonave. Mas imagine a gente viajando para a Lua, nessa distância, e em poucos dias os astronautas já estão lá, dando um tchauzinho para a Lua, daqui a pouco eles já estão voltando. Olha como é que a gente, né, tendo essa nossa inteligência, já conseguimos ir longe. A distância da Terra e da Lua são milhares de quilômetros. Então, a gente precisa ver que a Terra está girando, a Lua está girando em torno, né, da Terra, o Sol, né, como astro, puxa a Terra e a Lua, e como é que esses cálculos matemáticos fazem de tal maneira que a espaçonave sai daqui, vai dar a volta na Lua e volta certinho. Então nós já temos uma grande conquista. Por quê? Nós estamos procurando novos mundos, novas civilizações, uma forma da gente sobreviver se a gente judiar demais do nosso planeta. Tomara que não, né? Tomara que a gente caia em si e comece, né, efetivamente a trabalhar para a nossa casa ficar melhor possível. Agora eu vou passar assim rapidamente alguns dados. Todo mundo sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Qual que é essa distância? Quantos quilômetros? Um ano-luz são 9 trilhões de quilômetros. Então, a luz, nessa sua velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, percorre em um ano 9 trilhões de quilômetros. 9 seguido de 12 zeros, ok? Então, é uma distância muito grande. O Sol está longe da Terra. Sabe quanto tempo a luz do Sol chega na Terra? Ela demora 8 minutos. Então, nós estamos a distância do Sol para a Terra é 8 minutos luz. Ok? Se a gente viajar na velocidade da luz, em 8 minutos a gente chega do Sol. Mas ele está aproximadamente a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra. E a estrela mais próxima da Terra está a 4,2 anos-luz da Terra, que é a Alfa do Centauro. Então, a estrela mais próxima está a 4,2 anos-luz. Lembra que um ano-luz é 9 trilhões de quilômetros, então essa estrela está bem distante de nós. E a galáxia mais próxima de nós, que é uma galáxia, seria um conjunto de estrelas, de planetas, ela está a 2,54 milhões de anos-luz. Então, você multiplica aí os milhões por
trilhões de quilômetros, você vai achar a galáxia mais próxima da Terra. Então nós estamos vendo as dimensões do cosmos. E no universo observável, até onde a gente conseguiu observar, existem mais ou menos 100 bilhões de estrelas que nascem e morrem todo ano. Ou seja, 275 milhões de estrelas por dia morrem e outras 275 milhões nascem. Então a lei da destruição, ela não está só aqui no nosso planeta, ela ocupa as dimensões do universo inteiro. E quantos anos que uma estrela vive? Depois que ela aparece, quantos anos ela vive? Ela vive trilhões de anos. Ainda bem, né, que o Sol, né, não vai se apagar tão cedo, porque a vida da estrela é de trilhões de anos. Então, quando uma estrela aparece, pode saber, trilhões de anos vão se passar até que ela se apague. Mas tudo que a gente vê no cosmos, né, tudo que a gente vê já desapareceu. Porque a luz saiu de uma distância muito grande e chega até nossos olhos. Então, às vezes, o que nós estamos observando pode não existir mais. Uns dados sobre o nosso planeta. Qual que é a idade da Terra? Não tem. Pergunta fácil. 4,56 bilhões de anos. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Sabe quantas pessoas nascem por dia ou por hora no planeta Terra? 16 mil bebês nascem por hora aqui no planeta Terra. Misericórdia. 16 mil bebês por hora e morrem 6.800 pessoas por hora. Então, gente, uma hora vai ser a nossa. Ok? Está todo mundo na fila. Todo mundo está na fila. Não existe ordem, né? Nós vamos chegar uma hora em que o nosso corpo vai se desfazer, mas a nossa alma, o nosso espírito, esse continua e vai se preparar por uma nova oportunidade. Olha que ótimo, né? Então aproveitemos essa oportunidade agora, né? Ou aqui em outro lugar. Aqui no nosso planeta nós temos 7,7 milhões de espécies de animais. E fizeram uma conta, nascem por dia 1.900.000 coelhos. As abelhas, 370 milhões de abelhas nascem todos os dias. E as galinhas, 62 milhões de galinhas nascem todos os dias. E o animal que existe em maior quantidade no nosso planeta são os nematóides, que são os vermes. Os nematóides. Os nematóides, por dia, nascem 600 quintilhões de vermes. Quintilhões. Esse é o animal mais abundante. Mas em termos de espécies, os insetos é que tem a maior quantidade de espécies. Mas esse bicho, ele é o que tem mais. Deve morrer muito também. Exatamente. Exato. A lei nasce, mas também morre. É a lei da vida, para a gente não estranhar. Ah, mas eu vou morrer? Vai. Assim como as outras coisas todas na natureza. Porque a matéria, ela precisa se transformar. Ela amadurece e depois envelhece e depois se deteriora. É uma lei natural. Nós temos prazo de validade, né? Então, é esse ciclo da vida, que é hoje o que nós estamos conversando sobre a lei da destruição. E nós já passamos
por 6 grandes eras de destruição. Aquelas eras dos dinossauros, as eras das grandes inundações, dos grandes, as eras glaciais. Então, passamos por diversas eras. E atualmente nós estamos numa era de destruição. E normalmente as eras de destruição, a diferença de uma e outra são 400 milhões de anos. Ou seja, o dinossauro não acabou de um dia para o outro, Ele levou um tempo até fazer. Assim como antes dos dinossauros haviam outros bichos, Esses também não desapareceram completamente. É só que quando você escava a montanha, você acha um tipo de ossos, fósseis de um tipo de animal. No outro período já não tem mais esses animais, Quanto mais fundo você vai cavando, fala, opa, então esse animal não passou para cá, nem esse para cá, então ele foi extinto. No oceano existem 2,2 milhões de espécies de animais no oceano, mas até hoje nós só conhecemos 240 mil espécies nos oceanos. Então ainda o nosso grande desafio ainda é a conhecer mais o oceano. Em 2020 nós descobrimos um animal que chama sifonóforo e ele tem 45 metros de comprimento, é o maior animal dos oceanos, 45 metros de comprimento. Ele é uma grande espiral viva e que navega aí nas profundezas do mar. Só em 2020 que nós conseguimos identificar, ele existe ainda e ainda está. Depois vocês olham lá no Google e procurem o sifonóforo, ok? Os sifonóforos. Vamos dar um exemplo. As tartarugas marinhas, que são criaturas pré-históricas, vivem desde essa época dos dinossauros. A maturidade reprodutiva das tartarugas normalmente, depende da espécie, pode ser de 15, 20 ou 30 anos. Então ela tem que viver até os 30 para começar a sua vida reprodutiva. E se você interrompe esse ciclo, as tartarugas começam a extinguirem, E a vida média da tartaruga é 100 anos. Mas tem tartarugas que vivem até 300 anos. Agora o detalhe é o seguinte, a cada 1000 filhotes, somente um chega na vida adulta. Então, animais que vivem 300 anos, que tem uma vida muito longeva, se a gente tivesse muitas tartarugas, talvez o planeta ia ficar cheio de tartaruga. Não estou justificando a matança de tartaruga de jeito nenhum. Eu digo é que existe um equilíbrio, existe uma razão para que uma em cada 1000 filhotes possa chegar à vida adulta. Quantos animais vão se alimentar daquelas tartarugas para sobreviver e uma delas consegue escapar e aí vai fazer as migrações, vai fazer todo o trabalho que ela precisa fazer. E agora o detalhe do corpo humano que o dele falou. Nós temos 30 trilhões de células no nosso corpo e morrem todo dia bilhões de células. E nascem no nosso corpo bilhões de células. 300 milhões de novas células por minuto. 432 milhões de células novas a cada 24 horas. Então, o nosso corpo tá se renovando, A nossa pele, dependendo da nossa idade, ela se renova a cada 7 dias. As peles são novas. A epiderme, essa parte mais externa, a cada 7 dias nós temos a epiderme toda nova. Então, gente, nós temos que aproveitar esse mecanismo divino, de renovação, em que as células mortas, as células ruins, são substituídas por células novas. É uma renovação constante, ok? E menos as nossas células cerebrais,
O músculo cardíaco. Então, se nós temos um infarto, né, a morte de algumas células, aí elas não vão se regenerar. Então, tem algumas exceções exatamente para a gente morrer de alguma coisa. A gente vai morrer de alguma coisa, de algum problema, de alguma doença, porque o nosso corpo, ele tem limites. Tá bom? Então, nós estamos procurando o equilíbrio. Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, a natureza é assim. A lei da destruição se contrapõe à lei de reprodução e lei de conservação, para que todos os seres vivos possam, né, fazer a mudança, fazer o progresso, de tal maneira que todos nós possamos, utilizando desses mecanismos, também podemos mudar o nosso espírito e melhorar o nosso espírito. O que importa é exatamente essa nossa relação homem com a natureza. Ou nós vamos fazer a natureza embelezada, ou nós vamos, né, sofrer por não cuidarmos dela. E existe então uma forma da gente coexistir ou existir de forma cooperativa com a natureza. E é isso que nós devemos que buscar e certamente vamos buscar. É no equilíbrio é que nós teremos, né, condição de melhorar a natureza que nos cerca e também a nós mesmos. Então, a partir daí é que nós vamos encontrar esse equilíbrio, essa tranquilidade, para a gente poder melhorar a cada dia. Nós já estamos encerrando a nossa reunião, agradecendo a presença de todos, né? E qualquer dúvida pode, né, nos comunicar, falar conosco, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos.